A gente vê, por exemplo, no exterior, o caso do jornalista britânico Andrew Jennings, que ele cobre esporte de uma maneira investigativa, não exatamente cobrindo o jogo, mas, por exemplo, os bastidores do jogo. Tem um livro dele que chama Jogo Sujo, que ele relata, por exemplo, os casos de corrupção da FIFA, envolvendo o Avelange, o próprio Ricardo Teixeira e o atual presidente da FIFA, o Blatter. Ele também escreveu outro livro sobre o Comitê Olímpico Internacional e toda essa sujeira que envolve o mundo esportivo nos bastidores. Na sua opinião, como é a cobertura investigativa no jornalismo esportivo e como é possível melhorá-la? Veja bem, eu até, curiosamente, agora há pouco estava respondendo para uma companheira, nesse programa Caminhos da Reportagem, ela me perguntando como é que eu posso ainda me apaixonar por futebol, como é que as pessoas podem ser apaixonadas por futebol, sabendo de tanta sujeira que há no futebol, que há no esporte. E eu respondi para ela que eu, até hoje, quando o juiz apita o jogo, eu volto a ter 12, 14 anos e vejo o jogo como se eu não soubesse de nada que há por trás dos bastidores e com muita frequência torcendo contra aquilo que eu sei que está previsto para acontecer. Que um centroavante desmonte aquilo tudo. Te conto alguns episódios sobre isso. Eu dirigi a Placar quando o Placar fez a série de reportagens desvendando a máfia da loteria esportiva em 1982. Tá? Para você ter uma ideia, entre os 125 nomes que participavam da manipulação dos resultados, havia um goleiro que era meu ídolo, porque campeão, depois de 22 anos, pelo meu Corinthians, em 1977. Esse goleiro, até hoje, quando encontra comigo, faz muito tempo que a gente não se encontra, ele me abraça, chora e fala, eu estava na pior, você vai me desculpar? Eu esqueça. Ele era vítima também, enfim. É inarredável. E eu acho que a imprensa escrita brasileira faz isso hoje muito bem. Você tem um cara como Jamil Chad, que, aliás, sexta-feira está lançando um livro mais ou menos do estilo do Andrew Jennings, lá na Suíça, cobrindo brilhantemente os bastidores da FIFA. Tá? Você tem aqui o Rodrigo Matos, olha, o Marcelo D'Amato. Você tem um bando de repórteres hoje com um olhar que Placar tinha na década de 80 solitariamente. Era angustiante. Até porque cada matéria de Placar que denunciava sujeira no esporte tinha uma bateria de veículos tentando desmentir a matéria. Eu sei o quanto nós sofremos na semana da denúncia da loteria esportiva, porque toda noite, durante 10 noites seguidas, o Jornal Nacional entrava com alguém que tinha sido acusado, dizendo que ia processar, que ia fazer, que ia acontecer, que aquilo era uma calúnia, que aquilo era uma infâmia, que aquilo tinha sido mal apurado, que aquilo... Tá? Por incrível que pareça, eu sempre gosto de fazer esta menção. Placar teve a solidariedade, então, de 4 comunicadores no país. Em fio, que não surpreende. Jô Soares, Marília Gabriela e Chico Anísio. Por acaso, 3 humoristas. O Enfio era, claro, mais do que um humorista, mas Jô Soares e Chico Anísio, que nos seus programas, no mesmo canal, que desmentia no Jornal Nacional aquilo que Placar havia feito, isso dá a medida da dificuldade. Tá? Por quê? Porque é muito confortável para o editor de esportes, e digo mais, a Folha de São Paulo, desde 20 anos atrás, quando o Melquides Filho, que depois foi chefe da sucursal da Folha em Brasília, imprimiu essa linha, cobrindo bastidores, enfrentou barreiras, porque, em regra, é confortável para o jornalista esportivo dizer o seguinte, o cara, para chegar no esporte, já passou pela política, que invariavelmente não tem uma cobertura
rósea. Já passou por polícia, já passou por... Pô, quando ele chega no esporte, ele quer um oásis. Ele quer saber do time dele, ele quer saber da contratação, de quem está machucado, de como foi o drible, de como foi o gol. O que você acha que eu prefiro? Você acha que eu prefiro descrever um belíssimo gol ou dizer que o Ricardo Teixeira mandou dinheiro ilegalmente para fora do país? Né? Quantas vezes, em domingos importantes de futebol, eu não me vi lendo a mim mesmo, dizendo, puta, mas tu é chato pra cacete. Tem Corinthians e Palmeiras no Pacaembu e você está falando do Ricardo Teixeira, do Fará, do não sei o que. Pá! Quem te suporta? Só a sua mãe. Né? Mas alguém tinha que fazer isso. Hoje, felizmente, isso está muito disseminado. Tá? E o André mesmo teve muita ajuda aqui. Se você ler o livro dele, você verá os agradecimentos que ele faz. Porque foi quase um trabalho em equipe. Tá? E é necessário que se faça. Agora, ter essa coisa presente. Isso se dá no esporte e não apenas no Brasil. Porque você citou o Avelange, citou o Ricardo Teixeira e citou o Blatter, mas eu acrescento a você 2 renúncias recentes, do presidente do Barcelona e do Bayern Munique. Um por comissões indevidas, outro por sonegação fiscal. Por quê? Porque o mundo do esporte é o mundo mais propício hoje em dia à lavagem de dinheiro, pela intangibilidade dos valores que você trabalha no esporte. Né? Quanto vale o Lionel Messi? 150 milhões de euros. Só? Como só? Não só. O Bale, o Real Madrid comprou por 100 milhões de euros. Então o Messi só vale um Bale e meio? Até rimou, um Bale e meio. Não. O Messi vale 3 Bales. Então ele vale 300 milhões de euros. Você já imaginou o que é você intermediar isto? Como é fácil você ganhar 5 milhões de euros nessa brincadeira? Com nota ou sem nota? Quanto vale manter uma Ferrari? Escuderia Ferrari. 10 milhões de euros por ano. Mas como 10 milhões de euros? Se às vezes, numa quinta-feira, 2 Ferraris trombam no muro e tem que ter mais 2 Ferraris para o treino da sexta. E na sexta-feira, outra Ferrari se arrebenta. E no domingo tem que ter 2 Ferrari na pista. 10 milhões é pouco. 70 milhões. Não, mas que 70 milhões? Sabe quanto custa uma Ferrari? 300. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Então você olha, desde a Parmalat, que nós todos batemos palma quando fez a cogestão com o Palmeiras, e que depois revelou-se uma enorme operação de lavagem de dinheiro, a MSI aqui, quando os russos vieram do Corinthians. E a ISL, que era a maior gigante do marketing esportivo. Não é nossa função contar isso para o leitor, para o telespectador, para o ouvinte? É claro que é. É claro que é. É mais confortável não contar. É mais confortável. Você não é processado. Né? O Andrew acaba de perder um processo para o Ricardo Teixeira. Por quê? Porque inglês, achou que coisa lá de índio, não mandou advogado defendê-lo, foi julgado a revelia e condenado. Esse novo livro que ele está lançando... você fez referência ao Senhor dos Anéis. Ele está lançando um outro livro agora pela Panda Books, acho que vai chamar Jogo Mais Sujo Ainda. Já está com a renda embargada para ressarcir. Parece mentira, né? Que o Andrew perca para o Ricardo Teixeira. Mas dá mais trabalho. É muito ruim ao fórum, posso te garantir. Principalmente a imprensa escrita cumpre esse papel. E te lembro que, recentemente, o Lúcio de Castro, na ESPN Brasil, desvendou o dossiê do voleibol, que é apenas mais um que comprova aquilo que eu falei. Né? Comissionamentos de 10 milhões de reais em negócios que, aparentemente, não tinha intermediário. Porque é uma festa, é uma farra. E esse dinheiro é intangível. Bom, a gente vai passar agora a seguir aqui a nossa sequência de diálogos com o Hélio Alcântara, falando da cobertura nas emissoras públicas. Falando mais especificamente sobre a cobertura do esporte em emissoras públicas.
Aliás, o Juca, a gente participou junto do Cartão Verde numa época em que o chamado jornalismo público estava em evidência na TV Cultura, que foi mais no período entre 98 até 2004, quando houve uma dupla, que era o presidente da Fundação e o diretor de jornalismo, o Jorge da Cunha Lima e o Marco Antônio Coelho, que está aqui, tinha uma comunhão muito grande, quer dizer, a cabeça era a mesma coisa, eles pensavam do mesmo jeito, então foi muito mais fácil ir atrás de um projeto que, na verdade, parece carimbado, né, como jornalismo público, e você fica pensando, o que é isso aí, se não jornalismo? O bom jornalismo. Mas é uma coisa que foi uma luta, era uma luta diária, de cotidiano, a gente pode ver isso pelas reuniões de pauta, que eu falo daqui a pouco. Eu acho que, para começar, o esporte não pode ser dissociado de todas as outras coisas que se cobrem numa TV pública. E a grande diferença é de TV pública e TV comercial, que é uma coisa óbvia. Quando a gente entra nesse prédio aqui, lá embaixo, você passa pela recepção, você vai para a redação, tem uma espécie de um mural, acho que na parede, que está grafado lá uma frase, que, na verdade, é um extrato da missão do jornalismo público, vamos dizer assim, que é ajudar com o que se faz com a grade de programação de uma emissora pública, ajudar na formação crítica do homem e para o exercício da cidadania. Quer dizer, é você contribuir com o que você faz diariamente, você na condição de jornalista, você e o grupo com quem você trabalha, dá esse tipo de contribuição para o telespectador. O cara liga a TV, ele vai ver um telejornal, ou um programa, um documentário, um programa de esportes, qualquer coisa que seja oferecido, mas ele percebe, ou ele percebe sem perceber, quer dizer, ele engole, entre aspas, aquilo, com esse carinho, quer dizer, com esse cunho, quer dizer, ele tá se vendo representado de alguma maneira no que está sendo mostrado a ele, e não uma coisa distante da vida dele. Exemplo, se você trabalha com jornalismo público, uma frase que define essa diferença entre uma coisa e outra é uma coisa interessante, que é o interesse público e o interesse do público. Então, você tem fatos que acontecem que significam coisas que são do interesse público, quer dizer, o telespectador como um consumidor, como um torcedor, como um cidadão comum. E alguns fatos que são interesse do público, que são coisas mais, vamos dizer, triviais. Então, para usar uma coisa de agora, e para exemplificar bem facilmente, a atriz da Globo, Bruna Marquezine, quebrou o pau com o Neymar, então ela não quer mais namorar o Neymar. O Neymar é um cara conhecido. Então, isso é uma coisa que não tem o menor interesse público, porque é uma coisa pessoal, uma coisa que diz respeito a duas pessoas, embora famosas. Mas o ser humano, curiosamente, a gente tem essa curiosidade de saber da vida das pessoas, especialmente as famosas. Quando a gente estava na TV Cultura e a gente tentou implantar e implantou, houve uma resistência natural até dentro. Por quê? Havia uma coisa do tipo, mas escuta, vamos fazer o jornalismo. O que é o jornalismo público? Vamos fazer o bom e velho jornalismo. Só que as pessoas que estavam na cultura, você também estava, né? E as pessoas que chegaram, algumas pessoas que chegaram, tinham, por força da corrente da água que corre pelo rio, quer dizer, vinha com essa formação, vamos dizer assim. O jornalismo era aquilo, a coisa da passagem, o formato que é um padrão global, que não estou dizendo se é ruim ou bom, mas é um padrão, é uma linguagem. Então, as pessoas tinham naquela linguagem da Globo o padrão que era, vamos dizer, o correto. A passagem daquele jeito, o repórter ali e tal, os trejeitos os mesmos. Às vezes, o tipo de texto, até hoje a gente percebe isso, o tipo de texto é o mesmo, a entonação da voz é a mesma e a postura é a mesma. Tem uma coisa meio de lado e tal. Isso uma coisa disseminada entre repórteres e o cinegrafista. Então, foi muito difícil se sair desse, vamos dizer assim, da forma, quando se dizia o seguinte, quando a gente dizia, olha, a gente precisa contar histórias, porque, na verdade, o jornalismo tem que registrar as histórias e passar isso para o telespectador. Você não precisa necessariamente estar dentro desse formato, a gente pode criar uma outra linguagem.
É claro que há sempre uma resistência para o novo, houve essa resistência, a gente teve que fazer várias oficinas, vários workshops na própria TV Cultura. Mas eu acho que o saldo, no final das contas, foi bastante positivo, porque muita gente passou por lá, aprendeu muita coisa e tentou, depois, desempenhar alguma das coisas que havia aprendido em outros lugares. É muito mais difícil, porque se você vai para uma TV, uma emissora comercial, você esbarra numa coisa que o Juca falou, especialmente nas abertas. Existem negócios. Então, a pauta vamos dizer, do chefe de reportagem ou do chefe de pauta, numa reunião, é o que nós vamos cobrir hoje? Tem isso, tem aquilo outro, blá, blá, blá. Numa emissora comercial, geralmente, ele vai se guiar pelo que dá mais audiência, ele vai estar preocupado com os negócios que a emissora fez ou faz. Então, dependendo da situação, ele não vai atrás de determinada falcatrua, porque aquilo ali pode respingar no negócio que a TV, onde ele trabalha, fez. Então, melhor não. Ou ele até chega ao ponto de fazer a consulta com a instância superior, etc. Numa TV pública, isso não deveria ocorrer. Ou, pelo menos, é mais fácil de não acontecer, porque, na verdade, você deve estar preocupado com o produto que você está fazendo e o que você vai oferecer. A tua cabeça ela deve ser pautada pela, vamos dizer, o que interessa ao cara que está assistindo, o que interessa ao telespectador, consumidor / torcedor, para usar coisa relacionada ao esporte. Então, é um exercício diário de você conseguir separar as coisas e realmente eleger o que é importante para o telespectador que está lá sentado e esperando ver alguma coisa boa. Como é que eu vejo uma cobertura esportiva em TVs públicas? Eu vejo da seguinte maneira: o futebol é uma coisa que é uma coisa à parte, que é patrimônio cultural do povo brasileiro. Todo mundo tem a ver com futebol, todo mundo fala sobre futebol, todo mundo usa como metáfora, etc. Então, acho que é uma coisa à parte. Se vai se fazer uma cobertura de jogos, uma transmissão de jogos, você vai esbarrar na questão do negócio. Então, você vai entrar no jogo que é feito, você vai ter que se adequar, ou se você não se adequar, você não participa. Mas, a exemplo do que aconteceu na Argentina, eu acho que a gente devia ter aqui também uma questão, vamos dizer, uma obrigatoriedade de as TVs públicas, ou pelo menos uma, que tem a rede, de transmitir gratuitamente os jogos da seleção brasileira e não se restringir a quem pagou mais, porque é uma questão de grana, quem tem mais grana leva. Isso é parte do sistema capitalista, tudo bem, mas é parte do sistema comercial de operação de televisão. A TV pública ela não deve participar disso. Então, ela pode ter, como o governo Kirchner fez, por outras razões, mas fez, você tem lá a TV pública, Canal 7, que passa os jogos da seleção argentina, TV aberta. A TV pública tem a obrigação de cobrir o futebol com esse olhar que o Juca se referiu, quer dizer, não pode haver aquela coisa da conivência com o negócio, porque você não faz parte desse negócio, você não tem nada a ver com isso. Quer dizer, o futebol é um patrimônio do povo brasileiro e tem que ser tratado com seriedade e com alegria, etc. Né? Nos outros esportes, eu acho que a gente teria que ter uma relação estreita o tempo todo com as universidades, com as escolas da rede pública, para acompanhar o que se faz na escola, porque isso não é da boca para fora. O esporte ajuda na formação de uma criança, por exemplo. Ajuda e muito. Ela pode salvar a criança de caminhos outros, e especialmente num país como o nosso. Então, você poderia fazer uma espécie de uma rede envolvendo emissoras públicas de televisão, escolas públicas, universidades públicas, e você, com esse trabalho de acompanhamento, de divulgação, você participar dessa chamada formação crítica do homem, que eu disse no início da minha fala. É uma coisa difícil? Deve ser, porque é trabalhosa, mas é algo que eu acho que deveria ser sempre tentado pelas TVs públicas. Como é que uma TV pública, né, deve cobrir uma Copa do Mundo? Eu tenho certeza que nas reuniões de pautas de vocês sairão ideias muito melhores.
do que, eventualmente, eu as tenho aqui. Mas como é que eu olho para isso? Eu olho assim, tão simples quanto isso. Quer dizer, como é que vocês poderão se distinguir, né, numa entrevista coletiva? Porque, bom, a TV Brasil não vai transmitir os jogos. É lamentável, né, que não possa transmitir. Deveria. Isso. Isso é um absurdo que não entre na coletiva. Aí eu iria à justiça para entrar na justiça. Eu acho que essa questão do direito, gente, que é o ponto da gente discussão que discute. Hoje a gente tem uma situação. Hoje a gente tem uma situação que, assim, toda essa questão da até esporte amador, a gente tem na TV Brasil um programa que tem 37 anos, se chama Estádio, que tem mais do que uma geração de atletas que apareceram lá novinhos, começando, porque a gente vai atrás também dos excluídos no esporte. A gente trata de cada esporte. A Paralimpíadas, a gente sempre teve convite para acompanhar a Paralimpíadas. Essa última, que era de Londres, eu fui à Globo para negociar, porque a gente não teria como credenciar a equipe para ir na Paralimpíadas, porque até a Paralimpíadas a TV Globo comprou os direitos. Então, assim, hoje, o esporte, eu acho que tem toda essa questão de denúncia, de tudo, mas eu acho que o problema básico do esporte hoje é que ele é notícia quando a empresa tem os direitos. Tem eventos esportivos fantásticos que são ignorados pelos jornalistas que não tratam daquele assunto. Então, deixa eu dizer uma coisa. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo e é a pura verdade. Eu acho que nós estamos muito atrasados nisso, né? E essa é uma das questões que mais me angustiam no relacionamento dos governos brasileiros com as empresas de comunicação, do Ministério do Esporte com as empresas de comunicação. Porque não é possível que um país com as nossas dimensões, com o interesse que se tem por esporte, e que vai receber os 2 maiores eventos esportivos do mundo, permita que fique tão restrita a cobertura disso. Agora, há maneiras guerrilheiras de fazer isso. Claro. Você sabe. Assim, a gente sabe, tem feito matérias, inclusive, todas as matérias você tem de esclarecer ao telespectador por que você não está lá, por que você não tem a imagem, por que você não fez a coletiva. Então, assim, a TV, no caso da Copa, a gente tem direito no rádio, que a gente negociou, conseguiu no rádio, pagou para ter o direito no rádio. Sim. Mas na televisão, nós vamos ter 3 minutos de imagens. Sim. Que podem ser usadas 24 horas só depois do jogo. Não podem ser repetidas, vai poder repetir no Mundo da Bola, porque é um programa que já existe semanal, só uma vez no Mundo da Bola da semana, e depois não existe. Retrospectiva, por exemplo, você tem Olimpíada, você tem... o problema básico, eu acho o seguinte, antes os direitos eles eram restritos ao futebol, principalmente, aos grandes eventos futebolísticos, mas hoje tem assim, Olimpíada, campeonato mundial de judô, campeonato todo, até o esporte, assim, você evento, não consegue ter imagens. Tem evento que TV compra, não transmite e não deixa os outros transmitir. Não transmite, não mostra e não libera a imagem. Isso. Sabe? Então, você não tem a imagem, no caso da televisão. Aí você dá nota, mas assim, você dá informação, tenta ouvir o atleta depois fora, porque ele logo depois da competição você não pode fazer a imagem. Então, essa questão dos direitos é importantíssima. É claro que a gente vai ter de criar instrumentos de aproveitar ao máximo essas imagens, explicar como funciona e todo nesse entorno, na questão não só da manifestação, mas da paixão futebolística, do envolvimento do país inteiro nas questões de mobilidade, de várias... da segurança, da questão da saúde, da educação, todas as questões envolvidas do turismo, das pessoas que estão aqui, como é que está funcionando, isso tudo a gente vai fazer assim, com todo o empenho como a gente faz. A gente, até para você saber, assim, a gente, por exemplo, tem Olimpíada, o que não tem direito ainda, a gente, assim, igual um kamikaze, a gente, sabe, Olimpíada dos militares, a gente faz, jogos estudantis, a gente vai atrás,
jogos indígenas, Tá. eu tinha anotado os indígenas, universitários, militares indígenas. A gente vai atrás desse... A gente faz isso no esporte muito, né? A gente tem essa preocupação, sempre fez, vai fazer cada vez mais. Mas a grande dificuldade que a gente tem hoje é essa questão dos direitos mesmo. Pois é. E o esporte, eu acho que o jornalismo esportivo é uma dificuldade imensa, porque o que me irrita profundamente, além de ignorar a denúncia e tudo, é você ignorar o próprio acontecimento. O evento não existe, né? Então, assim, se tem um evento que você trabalha numa emissora que não tem os direitos, você simplesmente ignora, né? Que não é o caso da TV Pública, que a gente dá tudo com todos nós, a gente não tem menor problema comercial, a gente dá com todas as letras o que é, como é, se tem um nome de comercial no nome do time, a gente dá, Claro, a gente não omite, informação. a gente não faz... Exatamente, a gente não omite informação nenhuma. Claro, é óbvio. Então é isso. Agora, veja bem, eu acho que tem maneiras, né? Só para pegar o que o Elinho disse, por exemplo, a Copa de 98 na França, a ESPN Brasil não tinha os direitos. Mandou uma equipe, fez lá uma cobertura guerrilheira, comprou ingresso para repórter entrar. E repórter entrava, podia no máximo ver o jogo, porque não podia sequer entrar Se com uma filmar, câmera. vai ser igual, vai no fórum junto com né? você. Isso. Não, e você sabe que a FIFA tem uma polícia particular. A FIFA tem justiça sumária, tem uma porção de coisas na lei geral da Copa. Mas eu acho que há coisas, por exemplo, nada impede que, terminado o jogo da seleção brasileira, um repórter da TV Brasil esteja na porta do estádio e diga: nesse momento, o Luiz Felipe Scolari está explicando por que o Brasil ganhou ou perdeu da Croácia. Eu não estou lá dentro, porque, imagine, a TV Brasil não pagou, não tem os direitos de transmissão, né? Que é uma Desculpe, mas assim, a gente vai ter esses guerrilheiros também, porque a gente tem a equipe do rádio que vai entrar. Tá, então. E a gente tem, quer dizer, estamos esperando uma resposta da FIFA, mas a gente deve ter repórter da Agência Brasil.